Em meio ao caminho quaresmal, as leituras de hoje nos apresentam um extraordinário convite à verdadeira liberdade. Da fornalha ardente de Babilônia ao confronto de Jesus com os judeus, somos conduzidos a um profundo questionamento sobre o que significa ser realmente livre. Na dramática narrativa de Daniel, 3 jovens preferem enfrentar a morte nas chamas a abandonar sua fidelidade a Deus. No Evangelho, Jesus proclama que a verdade vos libertará e que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ambas as leituras revelam uma liberdade que transcende as circunstâncias externas, uma liberdade interior que resiste às pressões do mundo e às correntes invisíveis que aprisionam a alma. Neste momento crucial da Quaresma, somos convidados a examinar que fornalhas enfrentamos hoje, que correntes sutis nos mantêm presos ao pecado. Como podemos experimentar a verdadeira libertação que só o Filho de Deus pode oferecer? As leituras nos apresentam um tema profundamente transformador: a verdadeira liberdade que vem da fidelidade a Deus e do conhecimento da verdade revelada em Cristo. Na primeira leitura do livro de Daniel, somos transportados para a Babilônia, durante o exílio do povo judeu. O texto nos apresenta 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abdênago, enfrentando um terrível dilema: adorar a estátua de ouro erguida pelo rei Nabucodonosor ou serem lançados numa fornalha ardente. Este é um dos mais dramáticos testemunhos de fidelidade religiosa nas Escrituras. Os 3 jovens respondem com uma clareza impressionante. Não há necessidade de te respondermos sobre isto. Sua convicção é absoluta, demonstrando uma liberdade interior que transcende o medo da morte. O contexto histórico é crucial para compreendermos a profundidade desta narrativa. Estamos no século VI a.C., durante o exílio babilônico, quando o povo de Israel perdeu não apenas sua terra, mas aparentemente também sua identidade nacional e religiosa. O rei babilônico não apenas dominou militarmente Israel, mas pretende impor sua religião. A estátua de ouro simboliza a idolatria e o poder absoluto que não tolera resistência. Em contraste, os 3 jovens, mesmo sendo cativos num império estrangeiro, mantêm uma liberdade interior que nenhum rei pode remover. A resposta dos jovens é especialmente notável. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses. Eles não negociam sua fé, nem condicionam sua fidelidade a um desfecho favorável. Sua confiança em Deus transcende o resultado imediato, mesmo que este seja a morte nas chamas. O salmo responsorial, extraído do próprio livro de Daniel, é o cântico que os jovens entoam no meio das chamas, um hino de louvor que celebra a grandeza de Deus, mesmo nas circunstâncias mais adversas. A voz louvor honra e glória eternamente. Esta capacidade de louvar no meio do sofrimento é testemunho supremo de uma liberdade interior que desafia todas as ameaças externas. No Evangelho de João, Jesus aprofunda ainda mais o conceito de liberdade. Dirigindo-se aos judeus que haviam acreditado nele, afirma: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estabelece uma conexão direta entre verdade e liberdade. Não uma verdade abstrata ou filosófica, mas a verdade encarnada em sua própria pessoa e ensinamentos. A resposta dos judeus revela um mal-entendido fundamental. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Eles pensam em termos de liberdade política ou social, sem perceber a escravidão mais profunda que Jesus está abordando: a escravidão do pecado. Ironicamente, eles tinham sido escravos no Egito, estavam sob domínio romano naquele momento, e haviam experimentado o exílio babilônico. Mas Jesus aponta para uma escravidão mais profunda. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. No contexto da Quaresma, estas leituras nos confrontam com uma questão essencial: onde buscamos nossa verdadeira liberdade? Nas circunstâncias externas, no poder, na aceitação social,
ou na radical fidelidade a Deus que nos liberta por dentro? Como os 3 jovens na fornalha, somos chamados a permanecer fiéis, mesmo quando isso significa enfrentar o fogo da crítica, da rejeição ou do sofrimento. Como Jesus nos ensina, estamos dispostos a reconhecer nossas próprias escravidões interiores para encontrar a verdadeira liberdade que só Ele pode oferecer? As leituras de hoje nos convidam a uma profunda contemplação teológica sobre a autêntica natureza da liberdade cristã. Tanto os 3 jovens na fornalha quanto Jesus em seu diálogo nos revelam dimensões complementares desta liberdade que é central para a nossa vida espiritual. Na tradição patrística, os 3 jovens na fornalha sempre foram interpretados como prefigurações do próprio Cristo e símbolos dos cristãos fiéis que enfrentam a perseguição. São Hipólito de Roma escreve: a fornalha ardente é uma imagem do fogo infernal que os fiéis atravessam ilesos, enquanto os ímpios são consumidos. Esta interpretação tipológica é confirmada pela misteriosa presença do 4º homem na fornalha, semelhante ao Filho de Deus, que os padres da Igreja identificam como uma manifestação do Verbo pré-encarnado. O Catecismo da Igreja Católica, ao abordar o tema da oração de louvor em meio às provações, cita indiretamente este episódio. O louvor integra as circunstâncias mais diversas na alegria de Cristo, cuja glória se revela nas tribulações. Esta dimensão doxológica da liberdade cristã é fundamental. A capacidade de louvar a Deus em qualquer circunstância é a manifestação suprema de uma alma verdadeiramente livre. Resposta dos 3 jovens também ilustra perfeitamente o que a teologia moral católica chama de objeção de consciência, a recusa de obedecer a uma lei humana que contradiz a lei divina. Como ensina São Tomás de Aquino, a lei humana tem valor de lei apenas na medida em que está de acordo com a reta razão e, portanto, deriva da lei eterna. Na medida em que se afasta da razão, é declarada lei injusta e, por conseguinte, não tem valor de lei, mas é um ato de violência. O Catecismo reafirma esta doutrina. O cidadão não deve, em consciência, obedecer quando as prescrições das autoridades civis se opõem às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. Os 3 jovens preferem morrer a comprometer sua fé, demonstrando uma hierarquia de valores onde a fidelidade a Deus supera absolutamente o instinto de autopreservação. Sua atitude reflete o ensinamento de Cristo: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. No Evangelho, Jesus aprofunda este conceito de liberdade, revelando sua dimensão mais íntima, a libertação do pecado. O Papa São João Paulo II, em sua encíclica Veritatis Splendor, comenta: a verdade liberta o homem daquilo que o deforma, purificando-o das desordens do coração e o restitui à sua genuína grandeza. Esta libertação interior não é apenas um conceito abstrato, mas realiza-se concretamente na pessoa de Jesus Cristo, que afirma: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Santo Agostinho, em seu comentário sobre esta passagem, distingue entre libertas, liberdade, e liberatio, libertação. Não poderia haver libertação se não houvesse primeiro escravidão. E qual é esta escravidão da qual precisamos ser libertados, senão a do pecado? A verdadeira liberdade, portanto, não consiste na simples ausência de coação externa, mas na capacidade interior de escolher o bem, capacidade que só é plenamente restaurada pela graça de Cristo. Jesus estabelece uma conexão essencial entre a verdade, a liberdade e o discipulado. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O discipulado é um processo de permanência na palavra de Cristo, que gradualmente nos conduz a um conhecimento existencial da verdade e, por consequência, à autêntica liberdade. Os interlocutores de Jesus cometem um erro fundamental ao basear sua liberdade em seu status como descendentes de Abraão. Jesus desafia esta compreensão superficial da identidade espiritual. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão.
Esta distinção entre descendência física e espiritual é um tema recorrente no Evangelho de João e nas cartas paulinas. São Paulo escreve: nem todos os descendentes de Israel são verdadeiramente Israel, nem todos os descendentes de Abraão são verdadeiramente seus filhos. A verdadeira filiação não é uma questão de sangue, mas de fé e obras que expressam essa fé. Neste tempo quaresmal, somos chamados a um exame sincero sobre onde depositamos a fonte de nossa liberdade. Baseamos nossa identidade em realidades externas e contingentes, nacionalidade, ascendência familiar, posição social ou posses materiais? Ou reconhecemos com humildade nossas escravidões interiores e buscamos a verdadeira libertação que só o Filho pode oferecer? As poderosas leituras de hoje não são meras narrativas históricas ou conceitos teológicos abstratos. São convites a uma transformação concreta em nossa vida cotidiana. Vamos explorar como podemos aplicar estas lições em nossa jornada quaresmal. Identificando nossas fornalhas contemporâneas, os 3 jovens enfrentaram literalmente uma fornalha ardente por sua fidelidade a Deus. Em nossa sociedade, as fornalhas podem assumir formas mais sutis, mas não menos desafiadoras. Pressão dos colegas para comprometer valores éticos. Cultura de trabalho que exige priorizar o lucro acima da integridade. Ambiente social que ridiculariza a fé e a prática religiosa. Ou mídia que promove constantemente valores contrários ao Evangelho. Durante esta quaresma, podemos examinar: quais são as fornalhas que enfrento em minha vida diária? Como tenho respondido a elas? Tenho permanecido fiel aos meus princípios ou cedido à pressão por conformidade? Um exercício prático seria identificar uma situação específica em que sentimos pressão para comprometer nossa fé ou valores, e planejar conscientemente como responderemos da próxima vez com a firmeza de Sidraque, Misaque e Abdênago. Reconhecendo nossas escravidões interiores, Jesus afirma que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Esta escravidão pode manifestar-se de várias formas em nossa vida. Dependências de substâncias, tecnologia, aprovação social. Padrões de pensamento negativo, ressentimento, autocondenação, pessimismo crônico. Comportamentos compulsivos, consumismo, trabalho excessivo, procrastinação ou apegos desordenados a pessoas, posses, conforto, segurança. A quaresma é o tempo ideal para identificar estas correntes invisíveis que nos prendem. Podemos perguntar-nos: o que me controla? O que me impede de viver a liberdade dos filhos de Deus? Onde me sinto impotente para mudar? Um passo concreto seria escolher uma área específica de escravidão interior e levá-la ao sacramento da reconciliação, buscando não apenas o perdão, mas a libertação que o Filho oferece. Permanecendo na palavra, Jesus vincula a liberdade à permanência em sua palavra. Se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa permanência não é um contato superficial ou ocasional com a Escritura, mas uma imersão consistente e transformadora. Durante esta quaresma, podemos estabelecer ou aprofundar uma prática diária de permanecer na palavra. Reserve 15-20 minutos diários para a leitura orante da Escritura, Lectio Divina. Memorize um versículo significativo a cada semana e repita-o durante o dia. Aplique o Evangelho diário a uma situação concreta de sua vida. Participe de um grupo de estudo bíblico ou círculo de oração focado na palavra. Cultivando a liberdade interior através dos sacramentos. Liberdade que Cristo oferece não é uma conquista humana, mas um dom divino comunicado especialmente através dos sacramentos. Durante esta quaresma, podemos intensificar nossa participação sacramental. Na Eucaristia, participar da missa com mais frequência e consciência, reconhecendo que ali recebemos o próprio Filho que nos torna livres. Na reconciliação, buscar este sacramento não apenas para o perdão dos pecados, mas como caminho de libertação interior. Na unção dos enfermos, quando aplicável.
receber a força sacramental para viver a liberdade cristã, mesmo em meio ao sofrimento. Praticando a objeção de consciência no cotidiano. Como os 3 jovens na fornalha, somos chamados a resistir às pressões da cultura contemporânea que contradizem nossa fé. Isto pode manifestar-se em recusar-se a participar de fofocas ou difamação no ambiente de trabalho. Manter o compromisso com a verdade, mesmo quando mentir seria mais conveniente. Defender publicamente valores cristãos em discussões sociais ou políticas. Estabelecer limites claros no uso de tecnologia ou mídia que promovem valores contrários ao Evangelho, cultivando o louvor em meio às dificuldades. Os 3 jovens cantavam louvores a Deus, mesmo dentro da fornalha ardente. Este cântico no fogo reflete uma liberdade interior que transcende as circunstâncias externas. Durante esta quaresma, podemos exercitar esta dimensão da liberdade cristã. Iniciar e encerrar cada dia com uma oração de louvor, independentemente dos desafios enfrentados. Criar um diário de gratidão, identificando bênçãos mesmo nos dias difíceis. No momento exato da provação ou dificuldade, fazer uma pausa para um breve ato de agradecimento a Deus, discernindo a verdadeira filiação espiritual. Jesus desafia seus interlocutores a não confiarem meramente em sua descendência de Abraão, mas a praticarem as obras de Abraão. Podemos examinar em quem ou em que realmente confio para minha identidade e segurança. Minhas ações cotidianas refletem minha identidade como filho de Deus. Estou vivendo como escravo na casa, baseado no medo, ou como filho na casa, baseado no amor? Ao incorporarmos estas práticas em nossa vida diária, permitimos que a mensagem libertadora das leituras de hoje penetre profundamente em nossa existência, transformando não apenas nossa espiritualidade pessoal, mas também nossa relação com os outros e com o mundo. Como os 3 jovens na fornalha e como os verdadeiros discípulos de Jesus, podemos experimentar uma liberdade interior que nenhuma circunstância externa pode tirar. Agora, querido irmão e irmã, vamos entrar juntos em um momento de oração e meditação, permitindo que a palavra de Deus penetre profundamente em nosso coração. Busque um lugar tranquilo, adote uma postura confortável e respire profundamente, deixando de lado as preocupações do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, que libertaste Sidraque, Misaque e Abdênago das chamas da fornalha ardente, venho a vós neste momento de oração quaresmal. Em vossa presença, reconheço as fornalhas que enfrento em minha vida, as pressões para comprometer minha fé, as tentações sutis que desafiam minha fidelidade, os medos que limitam minha confiança em vosso amor. Confesso também as escravidões que me aprisionam, apegos desordenados, hábitos pecaminosos, ressentimentos que não consigo abandonar, dependências que controlam minha vida. Como os 3 jovens, desejo permanecer fiel a vós, mesmo quando o mundo exige adoração a outros deuses. Como eles cantaram louvores em meio às chamas, quero louvar-vos em todas as circunstâncias de minha vida. Jesus, vós que dissestes a verdade vos libertará, liberta-me de tudo o que me impede de ser verdadeiramente livre. Ensina-me a permanecer em tua palavra, para que eu possa conhecer a verdade que só tu podes revelar. Espírito Santo, que descestes como 4º personagem na fornalha, permanece comigo nas provações, refrigerando minha alma com teu sopro divino e transformando o fogo da tribulação em brisa suave. Deus Trindade, fonte de toda liberdade, a vós louvor, honra e glória eternamente. Amém. O que me impede de experimentar a verdadeira liberdade que Cristo oferece? Quais são as estátuas de ouro diante das quais sou tentado a me prostrar? Como tenho respondido às fornalhas em minha vida? Com medo e compromisso ou com confiança e fidelidade? Em que áreas de minha vida preciso permitir que o Filho me liberte? Respire profundamente enquanto permite que o Espírito Santo ilumine seu coração com estas reflexões.
Se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Repita este versículo várias vezes, lentamente, permitindo que cada palavra penetre em seu coração. Leve-o consigo como um tesouro espiritual para o dia de hoje, repetindo-o especialmente nos momentos de tentação ou desafio. Hoje, rezemos especialmente por todos aqueles que vivem sob diferentes formas de escravidão. Vítimas de tráfico humano, pessoas presas em dependências químicas, aqueles que sofrem sob regimes opressivos, e todos que vivem aprisionados pelo pecado, medo ou desespero. Peçamos que o Senhor envie seu anjo libertador, como fez na fornalha, para romper todas as correntes que aprisionam a dignidade humana. As leituras de hoje nos convidam a uma jornada de autêntica libertação, dos 3 jovens que experimentaram a presença libertadora de Deus na fornalha ardente a Jesus, que promete que a verdade vos libertará. Somos chamados a reconhecer tanto nossas fornalhas externas quanto nossas escravidões interiores, confiando que o Filho tem o poder de nos libertar verdadeiramente. Esta liberdade não é um conceito abstrato, mas uma experiência concreta que transforma nossa relação com Deus, conosco mesmos e com o mundo ao nosso redor. Compromisso para hoje. Identificarei uma área específica de escravidão ao pecado em minha vida e a entregarei conscientemente ao poder libertador de Cristo, buscando o sacramento da reconciliação se necessário. Reservarei 15 minutos para permanecer na palavra, meditando especificamente no versículo: "Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres." Ao enfrentar uma fornalha hoje, seja um desafio, tentação ou pressão para comprometer minha fé, responderei com a firmeza dos 3 jovens, confiando que Deus está comigo mesmo no fogo da provação. Oremos. Senhor Jesus, libertador das almas, agradeço-te por me mostrares hoje o caminho da verdadeira liberdade. Reconheço as fornalhas que enfrento em minha vida cotidiana e as escravidões que ainda me aprisionam. Sou grato pelo testemunho de Sidraque, Misaque e Abdênago, que permaneceram fiéis mesmo diante da morte, e sobretudo por tua presença como o 4º homem que me acompanha em minhas próprias fornalhas. Concede-me a graça de permanecer em tua palavra para que eu possa conhecer a verdade que liberta e viver como verdadeiro filho na casa do Pai. A ti, que quebras todas as correntes, ofereço meu louvor e adoração, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa reflexão de hoje nos apresentou 2 poderosos exemplos de liberdade autêntica. Os 3 jovens hebreus que permaneceram fiéis a Deus, mesmo diante da fornalha ardente, e Jesus que nos promete que a verdade vos libertará e que se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ambos nos convidam a abandonar as escravidões do pecado e a viver na verdadeira liberdade dos filhos de Deus, mesmo quando isso exige coragem para enfrentar as fornalhas de nossa vida. Agora quero saber de você. Qual fornalha você enfrenta em sua vida neste momento? Como a fé em Deus tem sido sua força para permanecer fiel em meio às pressões? Compartilhe nos comentários sua experiência, pois seu testemunho pode fortalecer muitos irmãos e irmãs que enfrentam desafios semelhantes. As passagens bíblicas que meditamos hoje estão na descrição do vídeo. Leia-as novamente em sua Bíblia e permita que o Espírito Santo lhe revele novas dimensões dessa verdade que liberta. Se esta reflexão tocou seu coração, não deixe de curtir e compartilhar com alguém que precisa ouvir sobre a verdadeira liberdade em Cristo. E para continuar esta jornada quaresmal conosco, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossa próxima meditação. Amanhã estaremos juntos novamente para mais um dia de reflexão na palavra. Que o Deus que libertou os 3 jovens da fornalha também liberte você de toda a escravidão interior e exterior. Até amanhã.